Prêmio Viva a Leitura é resultado do Ano Ibero-Americano da Leitura, que aconteceu em 2005. Foi instituído pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Cultura, integra o Plano Nacional do Livro e Leitura. É coordenado pela OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, com patrocínio e realização da Fundação Santiliana. Conta ainda com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. O Prêmio Viva a Leitura já se consolidou ao longo de sua trajetória como uma referência na apresentação de experiências de sucesso no campo da leitura. Este ano foram quase 1.900 trabalhos, eu disse 1.900 trabalhos, vindos de todos os estados e territórios do Brasil. Experiências do interior e capital destinadas a crianças, jovens e adultos. Para abrir esta cerimônia, nada melhor que nos inspirarmos nas palavras de Mia Couto, importante escritor moçambicano. Abre aspas. E nas margens de todos esses rios, a gente, teimosamente, inscrevendo na pedra os minúsculos sinais da esperança. Fecha aspas. É exatamente assim que fazem todos os que se inscrevem no Prêmio Viva a Leitura. Então, vamos começar esta noite tão especial. Serão premiadas as iniciativas que mais se destacaram nas seguintes categorias. Categoria 1, bibliotecas públicas, privadas e comunitárias. Categoria 2, escolas públicas e privadas. E categoria 3, pessoas físicas, empresas, terceiro setor e instituições de ensino superior. Vamos ao hino nacional?
antes de apresentarmos os finalistas desta edição, nós vamos convidar para compor a mesa diretora e proferirem algumas palavras às autoridades que representam as organizações parceiras, que, num esforço conjunto, asseguram o sucesso do Prêmio Viva a Leitura. Para compor a mesa diretora dos trabalhos desta cerimônia, primeiro, o senhor Galeno Amorim, presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Senhor Carlos Alberto Ribeiro de Xavier, representante do senhor Ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad. A senhora Ivana de Siqueira, que é a diretora da OEI no Brasil, representante do senhor Álvaro Marquesi, secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura. Senhor Luciano Dias Monteiro, representante do senhor Basílio Baltazar, diretor-geral da Fundação Santiliana. Senhor Antônio Neto, subsecretário de Gestão da Rede de Ensino do Rio de Janeiro, representante da presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED. Senhor José Adilson Gonçalves Priori, representante da presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais Educação, Undime. Senhora Cleusa Rodrigues Repulho, secretária municipal de Educação de São Bernardo do Campo, São Paulo. Para abrir a cerimônia, o senhor Galeno Amorim. Boa noite a todos e a todas. O pessoal aqui na Biblioteca Nacional tem dito que eu ando falando muito. Às vezes eles desligam o microfone para eu não me exceder muito. Mas eu queria começar dizendo algumas palavras, mas sobretudo dando boas-vindas a todos, boas-vindas à Cinelândia, ao centro do Rio de Janeiro. Tem muita gente que é de fora do Rio de Janeiro, de outros estados. O Rio de Janeiro é sempre esse lugar acolhedor, bonito e democrático, que hoje está fazendo uma manifestação importante, e vocês estão no epicentro dessa manifestação, desse palco. Daqui da Biblioteca Nacional dá para ouvir, dá para acompanhar essa manifestação da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Mas bem-vindo à Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional é uma das 8 maiores bibliotecas do mundo. Nós temos aqui 9 milhões de peças no nosso acervo, que compreende 1000 anos de história da cultura letrada da humanidade. Tem coisas e obras extremamente raras que têm chamado a atenção de pessoas de várias partes do mundo que vêm até aqui. Vocês estão convidados nesse tour pelo Rio participar também de visitas aqui na Biblioteca Nacional. Nós estamos aqui com uma exposição sobre os 500 anos do Vasari, um importante artista e pensador da Europa, que nós estamos ajudando a celebrar neste momento. Mas eu quero fazer uma saudação especialíssima aos meus companheiros aqui de mesa, que são todos eles partícipes desse grande processo que levou à construção do Prêmio Viva a Leitura.
O prêmio Viva a Leitura, ele é talvez uma das primeiras parcerias bem-sucedidas, parcerias público-privada, envolvendo representantes do governo federal, das empresas privadas, do setor da educação, uniu o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação para se criar uma maneira de identificar, de prospectar, de reconhecer e, sobretudo, valorizar aqueles que na sociedade, aqueles que nos poderes públicos, nos níveis municipal, estadual, muito tem feito pela promoção da leitura no nosso país. Isso é resultado de um esforço extraordinário que no ano de 2005, que foi o ano ibero-americano da leitura, aqui entre nós conhecidos como Viva a Leitura, para se celebrar no momento em que 100 mil ações, projetos, programas aconteciam naquele momento no Brasil e que, de uma certa forma, serviam como uma oportunidade para o Brasil aprofundar as suas ações e, sobretudo, convertê-las em políticas públicas. Isso aconteceu naquele momento, juntou gente de todas as cidades, de todas as áreas, fazendo esse grande esforço e apontando para as autoridades, apontando para os governos, apontando, sobretudo, para a sociedade, o valor que o Brasil dá ao livro, à leitura, e a essa grande oportunidade de, através da leitura, se promover o desenvolvimento humano e a cidadania. Isso, naquele momento, resultaria na criação do Plano Nacional do Livro Leitura, surgido no ano seguinte. E junto com o Plano Nacional do Livro Leitura, instituído pelo Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, surgiria também o Prêmio Viva a Leitura. Nesses anos, o Prêmio Viva a Leitura, que surgiu como uma estratégia para fortalecimento e construção do próprio plano, terminaria por, até o presente momento, identificar 12, 13 mil ações de promoção da leitura no nosso país. Mas não só identificar, sobretudo reconhecer e valorizar que não é o Estado sozinho, não é o governo, não são os governos estaduais e as prefeituras que vão responder de uma maneira exclusiva pela promoção da leitura e fazer com que o país seja um país de cidadãos leitores. O Estado tem responsabilidades, precisa, deve, tem obrigação de fazer e aplicar orçamentos importantes para promover o acesso e para promover a leitura no nosso país. Mas num país de dimensões continentais como o nosso, sabidamente, nós só faremos a grande transformação, a grande revolução pela leitura, pelos livros, se a sociedade estiver junto com o Estado. E é isso que vocês, cada um de vocês aqui presentes, que na verdade representam esses 1.800 que se inscreveram no primeiro momento, mas é muito mais do que isso. Na verdade, vocês representam essas dezenas e dezenas de milhares de instituições, de escolas, de bibliotecas, de cidadãos, alguns conhecidos, outros anônimos, que pelo país afora promovem a leitura, promovem o acesso e aproximam livros e leitores. Então, quero fazer uma saudação aos instituidores, e aqui eu represento a ministra Ana de Holanda, que pede que eu transmita esse abraço e essa saudação a vocês, e junto ao Ministério da Educação. E aqui eu posso e devo fazer uma referência e uma homenagem. Algumas pessoas, desde o primeiro momento, levantaram essa bandeira, colocaram esses projetos debaixo do braço e foram de sala em sala, de gabinete em gabinete, em vários lugares para que isso ocorresse. E uma dessas figuras é aqui o meu amigo Carlos Alberto Xavier, do MEC. Outras pessoas importantes, passaram e ajudaram nessa construção. Algumas estão aqui, outras não. A OEI foi importantíssima nesse processo, porque surgia naquele momento como organismo internacional que celebrava, de uma certa forma, esse casamento da cultura e da educação. Houve um momento que o MEC, abrigava essas duas áreas, depois cada um virou um ministério, e houve um momento em que eles se reaproximaram para fazer isso. E a OEI foi esse Santo Antônio casamenteiro para isso dar certo. Mas não só. Foi uma construção ímpar.
Porque, além dessas organizações, uma instituição da iniciativa privada, a Fundação Santiliana, se ofereceu para apoiar durante 10 anos, garantindo recursos, fazendo com que isso tivesse o tratamento de uma política de Estado. Isso pode ser prorrogado por outros 10 anos. Enfim, foi uma adorável e desejável junção de instituições públicas, privadas e da sociedade para que o Brasil desse esse passo importante. O Brasil já está lendo mais, mas é preciso acelerar o passo, é preciso pisar mais fundo no acelerador. A gente tem que avançar, a gente tem que estender o acesso e a gente tem que multiplicar ainda mais iniciativas tão belas, tão maravilhosas como essas que aqui na noite de hoje vocês representam. Muito obrigado, parabéns e uma saudação especialíssima a cada um de vocês que ajudam a construir um Brasil mais leitor. Obrigado. Senhor Luciano Dias Monteiro, representante do senhor Basílio Baltazar, diretor-geral da Fundação Santiliana. Boa noite a todos. É um prazer, em nome da Fundação Santiliana, poder mais uma vez participar do Prêmio Viva a Leitura. Nós tivemos a honra de poder acompanhar essa iniciativa, de ser um parceiro dessa iniciativa do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura, da OEI, o apoio do CONSED, o apoio da Undime e a participação do PNLL. A Fundação se sentiu muito honrada em poder contribuir com esse processo desde o primeiro momento. A gente já está entrando aqui na 6ª edição de Prêmio Viva a Leitura. E eu queria fazer uma pequena reflexão ali sobre os avanços que a gente teve no mundo do livro nos últimos anos. Eu acho que tem muito a ver com o momento que o Brasil também passou, o momento de crescimento, né, o momento muito gratificante que o Brasil está atravessando aí ao longo desses últimos anos, e é uma hora que a gente pode se permitir alçar voos maiores, né? Buscar mais educação, buscar mais cultura, e isso está muito ligado a esse universo do livro. A gente vê grandes programas federais, grandes programas estaduais, grandes programas municipais. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, recentemente na Bienal, secretária, eu tive o prazer de acompanhar, ver a entrega simbólica ali dos primeiros livros aos professores. Eu acho que são esses gestos, né, da gente levar a literatura, a gente está democratizando, a gente está tornando viável o acesso à cultura, à educação, a literalmente uma massa de brasileiros que estava praticamente excluída desse universo. Então, as ações que vocês apresentam no Prêmio Viva a Leitura, as ações que os companheiros nossos apresentaram ao longo desses anos, é uma ponta também dessa cadeia que eu citei, as ações governamentais, né, as ações de governo de Estado também, mas as ações da sociedade são representadas ali, da sociedade como um todo, por esses projetos que foram apresentados no Viva a Leitura. Lendo os materiais, vocês estão com os catálogos aí em mãos, é muito bacana a gente ver que ali tem projetos que falam de inclusão, projetos que falam de trazer as pessoas para mais perto da gente por meio dessas ações do livro. E eu queria encerrar agradecendo as equipes que tornaram o Viva a Leitura uma realidade, um sucesso ao longo desses anos, aos times do MEC e da OEI, o apoio sempre constante do CONSED e da Undime, Antônio, e especialmente as equipes lideradas pela Thelma Teixeira aqui na frente, Lúcia Jurema, da Fundação Santiliana, e pela Lourdes Atier. Muito obrigado a vocês e obrigado a todos pela participação.
Antes de convidar a senhora Ivana de Siqueira, representante do senhor Álvaro Marquesi, secretário-geral da OEI, para se manifestar, eu quero registrar a presença da secretária de Educação do município do Rio de Janeiro, Cláudia Costin. Ivana? Tá. Falar em pé aqui, eu acho que é melhor. Falar em pé. Boa noite a todos aqui presentes. Quero, inicialmente, cumprimentar e dar as boas-vindas aos finalistas que vieram aí de tantos estados e de tantos municípios distantes do nosso país. Quero cumprimentar meus companheiros aqui de mesa, Dr. Galeno Amorim, diretor da Biblioteca Nacional, que nos acolhe aqui hoje, o professor Carlos Xavier, do Ministério da Educação, assessor do ministro Haddad, o senhor Luciano Monteiro, diretor da Fundação Santiliana, no Brasil, o senhor professor Antônio Neto, aqui representando o CONSED, a secretária do município do Rio de Janeiro também, que nos acolhe aqui hoje, a doutora Cláudia Costin, e o professor José Adilson, representando aqui a Undime. Quero ainda aproveitar e cumprimentar algumas pessoas aqui que também têm um papel importante nesse prêmio. O Fabiano, do Ministério da Cultura, também, que participa conosco. Cumprimentar doutora Lourdes Atier, Lúcia Jurema, Thelma da OEI e tantos outros aqui presentes que impulsionam esse trabalho. Eu quero agradecer muitíssimo a acolhida do Dr. Galeno a essa noite nossa aqui. E eu entendo que esse ano, a 6ª edição desse ano, do prêmio, não poderia ser feita em outro local. Desde o início, nós pensamos, quando o Dr. Galeno foi convidado pela ministra Ana de Holanda para presidir essa casa, nós pensamos já de início que esse prêmio tinha que ser aqui. Por quê? Porque o Dr. Galeno Amorim é um dos mentores desse prêmio. Começou-se esse prêmio com o Dr. Galeno no Ministério da Cultura e batalhando, porque é uma batalha quando a gente quer criar alguma coisa dentro de governo. A gente sabe, quem trabalha dentro de governo sabe. E temas que muitas vezes estão submersos dentro de outras políticas. E nesse ano ibero-americano que ele mencionou, em 2005, foi os chefes de estados e de governo, na cúpula de chefes de estados, nas reuniões, foi instituído, então, o Ano Ibero-Americano de Leitura. E a OEI, como organismo internacional ibero-americano, responsável pela área de educação e cultura, rapidamente mobilizou os países para que pudéssemos fazer um grande trabalho, um projeto, um plano nessa área. E, então, demos as mãos ao Ministério da Educação, da Cultura, recebemos fortemente o apoio da Fundação Santiliana, de imediato, e também o apoio do CONSED da Undime. Então, eu quero falar um pouquinho dessa trajetória nossa de 6 anos. É uma trajetória de sucesso, uma trajetória que esse prêmio hoje é um prêmio consolidado. É um prêmio que nós hoje estamos, inclusive na 2ª edição, com a belíssima mestre de cerimônia dessa, que desde o ano passado está conosco, e que a gente vê que já tomou esse tema também como um tema dela, que é o tema da leitura. É um tema que motiva, é um tema que instiga a todos nós. E eu queria compartilhar com vocês algumas razões pelas quais eu penso que esse prêmio é um prêmio de sucesso. Primeiro, por essa parceria que mencionou Galeno. Essa aliança estratégica do Ministério da Educação com o Ministério da Cultura em torno de um tema que os dois têm uma grande responsabilidade, que é o estímulo à leitura, o estímulo ao livro, o fomento à leitura, que são responsabilidade dos dois ministérios. Em seguida, a parceria com a OEI, que também é um organismo internacional, que também tem dentro de suas finalidades
o estímulo, o fomento, o acesso ao livro. Terceiro, o apoio do Concede e da Undime, que são os órgãos nos estados e municípios responsáveis por fomentar essa política, por desenvolver as políticas no nível do estado e município. E quarto, não menos importante, a aliança com a Fundação Santiliana, que também tem entre sua missão o fomento à leitura. Então, eu acredito, reforçando o que Galeno fala, que esse prêmio tem muito sucesso por causa dessa sólida parceria, dessa estratégica parceria. Esse é um ponto que eu acho fundamental. Outro ponto que eu gostaria também de compartilhar com vocês é a abrangência que esse prêmio tomou. Hoje nós temos experiência de todos os estados do país, de todas cidades, grandes cidades, capitais, mas também cidades, zonas rurais, áreas ribeirinhas. Temos projetos de todos os lugares desse país. Então, esse também é um ponto importante que consolida e que demonstra o sucesso desse prêmio. E a abrangência não só geográfica, mas a abrangência também em termos de público que participa dessas experiências. Nós temos aqui experiências que já passaram outros anos, com quilombolas, com indígenas, que essa figura aqui representa tão bem, com indígenas, com quilombolas, com as pessoas com deficiências, com idosos. Temos com pessoas que em abrigos, com população de rua. Então, a abrangência também em termos de população que participa desse prêmio. Outro ponto importante é a diversidade e a criatividade das experiências. A cada ano, e eu quero destacar esse ponto para mim, que é o crucial, a cada ano nos surpreende mais a criatividade e a diversidade das experiências. Nós ficamos emocionados cada vez que a gente tem uma noite anterior, antes dessa, em que a gente reúne os 15 especialistas, os 15 finalistas, e a gente compartilha as experiências. E eu vou confessar para vocês que é uma noite de muita emoção, porque a gente conhece um pouco o que esse Brasil faz de lindo por aí e de maravilhoso e que nos jornais não contam. E eu acho que esse momento é importante, porque esse momento nós colocamos um holofote nas coisas lindas que o Brasil faz, na riqueza e na diversidade que esse país tem e que jornal nenhum mostra. Então, eu penso que esse é um ponto importante desse prêmio, que é a diversidade e essa riqueza da criatividade das experiências. Outro ponto importante também é a capacidade de replicação e a capacidade de sustentabilidade deste prêmio. Nós, a cada ano que passa, a gente observa como experiências anteriores inspiraram novas experiências. Então, a gente vê, por exemplo, que a experiência do jegue se transforma no outro ano na experiência da maleta, que leva o livro. A experiência do açougue passa a ser também a experiência da peixaria, da borracharia. Então, inspiram outras experiências com outra forma e mais. O poder de sustentabilidade que a gente pôde muito bem constatar ano passado, quando a gente comemorou os 5 anos desse prêmio. Ele foi criado por portaria, como disse o Dr. Galeno, por 10 anos. E ano passado nós comemoramos os 5 anos do prêmio. E pudemos ver que as experiências dos anos anteriores, os finalistas, nós fizemos um evento de um dia todo para conhecer um pouquinho o que aconteceu depois que ganharam o prêmio. E daí? Ganharam o prêmio, o que foi que aconteceu? E nós tivemos muitas surpresas interessantes, porque esse prêmio também dá uma visibilidade importante. Então, muitas dessas experiências se transformaram em programas. Foram incorporados pelo Ministério da Cultura dentro do programa Mais Leitura, dos pontos de leitura, que são patrocinados e apoiados pelo Ministério da Cultura. E a visibilidade que isso deu, muitas vezes, ao próprio município. Que muita gente dizia, que coisa interessante, esse município faz esse trabalho, existe isso aqui nesse hospital, existe um abrigo que desenvolve isso aqui. E a gente viu o poder desse prêmio também de dar essa visibilidade e que essas experiências continuaram.
Isso, para nós, é o mais importante, que não é uma premiação de um projeto que terminou, mas que se consolidou em um programa, em uma política, e que foi absorvido pelo Ministério e pelos governos também locais. Então, eu queria dizer para vocês que esses 6 anos já nos dá a demonstração dessa ideia inicial, Galeno, que é um sucesso. E eu hoje fico muito feliz de estar aqui, feliz com você que está aí à frente, podendo vivenciar isso aqui. Você esteve conosco também ano passado, sempre presente. E agradecer muitíssimo o Ministério da Educação, que também nos apoia. Xavier é um incentivador fortíssimo desse trabalho, está sempre conosco. E dizer que nós ultrapassamos já a marca de mais de 12 mil projetos e que estão à disposição da sociedade. Hoje temos na OEI um espaço Viva Leitura, em que nós temos todos esses trabalhos. Quem se interessar em conhecer, em pesquisar, em fazer estudo, em organizar alguma formação, está à disposição da sociedade toda essa coleção de mais de 12 mil trabalhos. Então, para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer, desejar uma boa noite, dizer para vocês, finalistas todos, que vocês já são vencedores. São pessoas, como ontem disse a Lúcia de Artier, corajosas. Não importa o tamanho da experiência, não importa se é uma experiência com grande acervo ou com pequeno acervo. Importa que todos vocês estão lutando para melhorar esse país. Construir um país de leitores. Muito obrigada. Ivana, você me permite? Eu também quero pedir licença aos senhores da mesa, a toda a plateia. Eu quero dizer que eu não acho que isso seja só coragem. Eu acho que é acreditar. Né? Acreditar naquilo que faz, acreditar nos sonhos, acreditar mesmo que se pode fazer, né? Se pode chegar. E eu me sinto muito honrada de estar aqui, de participar de uma festa, de ajudar, de colaborar com uma festa onde a estrela é a leitura. Para mim é profundamente honroso. Eu que venho de uma origem muito humilde, mas que aprendi a ler e escrever aos 5 anos, apesar de ser filha de semi-analfabetos, e que meu pai me deu uma coleção de contos da carochinha. E eu me lembro do meu entusiasmo lendo, e isso, felizmente, ficou impresso dentro de mim. Hoje eu tenho excelentes leitores dentro da minha casa. Meu filho de 7 anos, que não dorme sem ler, meus outros filhos, e que só fica uma briga enorme, porque eles ficam, mãe, vem aqui, fica comigo para ler, só que eles não se juntam. Então, cada um tem o seu quarto, só que tem que ficar pipocando no quarto de cada um. Não que eu leia, mas eles gostam que eu leia uma página, eles leem a outra, e o nosso tom é muito divertido fazer isso, né? Mas eu tenho essa satisfação enorme. E, para encerrar, eu quero dizer que eu sou a pessoa certa para ter. E que eu costumo dizer lá em casa, é muito engraçado, que meu marido diz assim, quando eu morrer, eu quero que no meu caixão vá iPhone, iPad, tudo. Eu, quando eu morrer, eu não quero flores no meu caixão, eu quero livros. Muito obrigada. Mas ainda para falar, para encerrar as falas, o Xavier, o senhor Carlos Alberto Ribeiro de Xavier, representante do senhor ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad. Pois não. Muito obrigado. Eu poderia aqui continuar falando muito bem do prêmio, porque nesse mesmo auditório, em 2003, chegou aqui o Galeno com Fome de Livro, né, que era o programa, Fome de Livro. E depois de mais de 100 reuniões em São Paulo, todo mês, muitas reuniões, o Galeno, centenas de reuniões, né? Para chegar a esse ano, Viva a Leitura. E depois o prêmio, depois o plano, eu podia simplesmente repetir, ratificar tudo. Mas eu queria fazer outro tipo de reflexão aqui, porque daqui a 3 dias, o MEC faz 81 anos. 81 anos. Em 1930, o Getúlio amarrou o cavalo no obelisco e 11 dias depois criou o Ministério da Educação e Saúde Pública. E aí sim passou a existir um Ministério da Educação. Até então,
o Ministério da Educação, a educação estava no Ministério da Justiça, no Departamento de Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Era lá. Então, foi um marco importante a criação do Ministério da Educação, e aqui atrás nós temos esse monumento, que é a sede do Ministério da Educação, o Palácio Capanema hoje, né? Onde o Capanema inventou a Unesco antes da Unesco existir, porque ele juntou uma pleiade de grandes cabeças do Brasil e juntou educação, ciência e cultura no mesmo ministério e mais a saúde. E foi 12 anos ministro, né? Então, o esforço para que o Brasil seja um país de leitores, o esforço para que esses projetos todos que chegaram aqui, mais de 12 mil projetos para serem escolhidos premiados, né? Isso quer dizer que tem o manifesto dos educadores de 32, o MEC está acabando de entregar para todas as escolas e bibliotecas do país uma coleção chamada Educadores, com 63 volumes, que eu tive a oportunidade de coordenar o trabalho de 150 pessoas durante 3 anos, 28 milhões de livros estão sendo distribuídos. Então, estão lá os 30 educadores estrangeiros mais influentes no Brasil, 31 brasileiros, e o manifesto de 32, de 59, porque são textos atuais. Tudo que foi dito por eles é atual. A sua agenda, Cláudia Costinha aqui, é a agenda que o Anísio Teixeira, Fernanda Azevedo, todos eles, Cecília Meirelles, estabeleceram lá em 32. Né? O Instituto Nacional do Livro, que o Capanema criou em 37, foi abatido aos 53 anos pelo Collor. Foi extinto o Ministério e todas as instituições, a FUNARTE, a Biblioteca, o IFAM, tudo foi extinto. Né? Então, a gente teve percalços para cair, levantar e voltar, parece a Via Crucis, né? Não sei se a gente vai ser crucificado, mas também se vai ter salvação. Mas o certo é que é uma via crucis isso, né? Se você, dessa coleção, eu falava lá fora, tem uma figura emblemática, que é a Helena Antipov. Helena Antipov, uma russa que chegou ao Brasil em 1928, aos 26 anos. Tinha estudado na escola do Piaget, tinha trabalhado como Makarrenko Vygotsky na Rússia, deixou um filho de 8 anos em Paris, deixou o marido na Sibéria e foi para a roça em Minas Gerais, numa fazenda do Rosário, que é roça até hoje, que é Ibirité, né? E lá ela inventou tudo. Educação para crianças defeituosas, que é a educação especial, ela inventou os testes educacionais, os testes psicotécnicos, tudo isso. Todo o Instituto Pestalozzi do Brasil foi a Helena Antipov que inventou, né? Ela criou isso. Então, as minhas 3 professoras do distrito de Casa Branca e Ouro Preto eram formadas na escola do Rosário, lá da Helena Antipov. Eram professoras rurais. Né? Então, o esforço para que esse país seja leitor ainda está longe da gente ter conseguido o que precisamos. Não é? Essas manifestações de experiências de leitura do Amapá, do Acre, do Piauí, de todos os lugares, não é? É resultado da República, porque a República era representada em cada município do país por uma bandeira do Brasil, na agência dos Correios e numa escola. Era assim, era a República. Né? Uma escolinha de 2 séries, 3 séries, com a professora voluntária. Né? Até hoje, nós temos 32 mil professores que dão aulas em escolas multisseriadas, e elas dão as aulas para as 3 séries, né? São 32 mil, né? Ainda. Então, o esforço que temos que fazer é ainda muito grande, a gente tem conseguido muito sucesso, né? Mas os percalços também são muito grandes. Esse divórcio que o Galeno falou da cultura com a educação, quando saiu dessa casa, saíram 6 ministérios, né? Então, quando saiu a cultura, saiu o desporto, saiu a ciência e tecnologia, eles acharam que eles tinham uma vida independente da educação. Ou seja, que a cultura devia falar para os artistas, para os cineastas, para os e aí estava resolvido o problema da cultura. Não está, não. A cultura tem que produzir para formar o público da cultura. Tem que formar o público. Onde? Nas escolas. Né? Aí eu vou finalizar citando um grande leitor que é um dicionarista, Antônio Ais. Todos os dicionaristas são leitores, grandes leitores. E o Antônio Ais tem, num texto que ele fez em 1990, na Revista do Patrimônio, sobre política de língua e leitura, dizendo que não há salvação. Os povos ágrafos reproduzem a sua cultura, falam, usam regras gramaticais sem saber que são regras gramaticais, usam um vocabulário de 1.500 palavras, mas não leem e não escrevem. Né?
Então, eles não são capazes de reproduzir a física, a química, a matemática, a botânica, 30 mil coisas que precisa da leitura da língua materna. E a língua materna, Antônio Wise diz, precisa de uma escola organizada em rede, que tenha professor que ensine e que corrija, e que deva demorar 230, 240 dias por ano, 8 anos, para que a pessoa tenha acesso às outras coisas. Então, tem que saber a língua materna, a literatura, a sua alma, que está na literatura e nos outros escritos, não é? Para que tenha identidade e que possa, então, exercer suas potencialidades com o processo educativo. Então, eu dou os parabéns a todos pelo prêmio, pelos premiados, não é? A nós todos que somos todos aqui de uma irmandade, que é a Irmandade da Educação e da Cultura. Muito boa noite. Selecionar entre os trabalhos inscritos, aqueles que serão possíveis finalistas do Prêmio Viva a Leitura, não é uma tarefa fácil. Como escolher um e deixar outro de fora, que por tão pouco não conseguiu se classificar? Garantir um perfil o mais completo possível da leitura no Brasil, a partir dos trabalhos selecionados, é uma preocupação constante da coordenação da seleção do Prêmio Viva a Leitura, que desde a sua primeira edição está a cargo da educadora Lourdes Atier, e que este ano contou com a colaboração dos especialistas Alfredina Neri e José Valdemir Araújo Filho para esta importante missão. Após a seleção dos trabalhos, uma nova equipe composta por representantes das entidades parceiras definem aqueles que serão os 15 finalistas. E são os jurados que elegem os trabalhos vencedores. Este ano, a equipe de jurados contou com os seguintes convidados: Ana Lúcia de Oliveira Brandão, Cristóvão Teza, estou correta? Inácio de Loyola Brandão, João Luiz Secantini, Jorge Miguel Marinho, Luiz Pimentel e Luiz Percival Leme Brito. Estão todos aqui? Não. 4. Em nome dos parceiros do Prêmio Viva a Leitura, agradecemos a todos os envolvidos neste processo de seleção e avaliação pelo trabalho inestimável que fizeram para que chegássemos aqui com os vencedores da edição 2011. A expectativa dos finalistas é grande, mas antes de conhecermos as experiências vencedoras, vamos entregar a menção honrosa, que desde o ano passado passou a se chamar Medalha Zé Mindlin, uma justa homenagem ao queridíssimo José Mindlin, bibliófilo, que eu tive a honra imensa de conhecê-lo, assim como tive a honra de sentar com o senhor Antônio Alais, para poder discutir um projeto sobre Manuel de Barros, e que foi maravilhoso. Aliás, o meu marido também, eu sempre falo meu marido, porque é meu mestre, né? Ele diz assim, que tem pessoas que você precisa ter um dicionário do lado, né, para você conversar com algumas pessoas, e isso é maravilhoso. Quer dizer, para conversar com o Antônio, quantos dicionários a gente teria que ter ao lado, né? Este prêmio, eu já li isso, este prêmio é destinado às instituições públicas e privadas que se destacaram em suas ações de promoção da leitura pela qualidade de seu trabalho, abrangência e articulação institucional. É o seguinte, a Ivana vai entregar as medalhas honrosas, ok? Cada um que eu chamar, vem aqui, ela entrega a medalha, tira a foto, aí desce, aguarda aqui embaixo, porque depois todos vão subir para tirar a foto com as suas medalhas ao lado da Ivana. Ok? Então, vamos lá. O Centro de Formação, Comunidade Educativa SEDAC. O Centro de Formação é um espaço implantado pela Comunidade Educativa SEDAC, em conjunto com diferentes parceiros do setor público e privado.
Atualmente, existem 30 centros de formação em municípios situados nos estados de Minas Gerais, Maranhão, Pará, Pernambuco e Espírito Santo. São realizadas atividades dirigidas a educadores das redes públicas de ensino, alunos e comunidades em geral. Por favor, a senhora Maria Tereza Pérez Soares, para receber a menção honrosa José Minden. Deixa eu ver se a Maria Tereza vai parar. Isso, Maria, você espera aí, tá? Editora Gazeta do Povo. O jornal Gazeta do Povo de Curitiba desenvolve o projeto Ler e Pensar, de incentivo à leitura e de combate à exclusão informacional. É uma ferramenta de entendimento da realidade social para 550 mil alunos do ensino fundamental e médio e 10 mil professores do estado do Paraná. Por favor, senhora Clarice Lopes de Alda, para receber a medalha. Espera aí, hein, Clarice. Instituto Camargo Correia. O projeto Ler, Prazer e Saber envolve doação de biblioteca móvel para escolas, formação para mediadores e multiplicadores de leitura e jornada de boas práticas. É desenvolvido em 6 municípios da Paraíba, atingindo 51.703 estudantes, 2.095 professores e 274 escolas. Por favor, senhor Otoniel Nicolini. Com o projeto Rio, Multirio, uma cidade de leitores, desenvolve diversas ações integradas para alunos e professores das escolas municipais, com o foco na valorização do hábito de leitura nas diferentes linguagens. Atua no universo de 1.060 escolas, com mais de 35 mil professores e cerca de 700 mil alunos da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental. A senhora Odaléa Cleide Alves Ramos. Secretaria Municipal de Educação de Osasco. O projeto Formação de Leitores atende alunos da rede municipal com o objetivo de ampliar o acesso à literatura infantil e juvenil, incentivando o hábito de leitura tanto na escola como nas famílias dos educandos, por meio de diversas atividades, num universo de 134 unidades que vão de creches a escolas de ensino fundamental, totalizando 64.800 alunos. Senhora Thelma Lopes de Laia. Departamento Nacional do SESC, Serviço Social do Comércio. O projeto
Bibliosesc está voltado para a promoção da leitura através da ampliação de acesso ao livro nas localidades periféricas, às capitais onde o SESC atua. Atualmente são 27 caminhões que funcionam como uma biblioteca sobre rodas, atingindo 25 estados e territórios. Por favor, senhora Lisiane Vanderlei dos Santos. Obrigada, Ivana. Não, vamos aqui à foto coletiva, imagina. Por favor, subam todos. Vai lá, Ivana. Parabéns. Tem um buraco aqui, viu, gente? Tem um buraco, viu? Cuidado. Bom, vamos lá. Finalistas, categoria 1. Agora é a hora do cheque. Bibliotecas públicas, privadas e comunitárias. Eu vou citar um escritor turco aqui, que eu vou fazer o que eu posso aqui, tá? O escritor turco Orhan Pamuk. Tá certo? Tá certíssimo. Eu não conheço o homem. É muito bom. Prêmio Nobel. Prêmio Nobel. Que vergonha. Escreveu que, abre aspas, quando encontramos alguém num romance que nos faz lembrar de nós mesmos, nosso primeiro desejo é que aquele personagem nos explique quem somos. Fecha aspas. É a literatura, este tesouro valioso, eu fico arrepiada quando eu falo em literatura, que está, entre outros lugares, nas bibliotecas que nos proporciona essas viagens. E para falar das experiências que acontecem nas nossas bibliotecas, os finalistas da categoria 1. Vamos conhecer as experiências que encantaram os selecionadores e jurados e que, sem dúvida, vão encantar também a todos os presentes, porque são histórias de determinação e esperança. A primeira delas fica na zona rural de Cruzeiro do Sul, um município localizado no Acre. É lá, numa região esquecida pelas autoridades locais, que sobrevive com muito orgulho a Biblioteca Comunitária de Santa Rosa. Ela nasceu a partir da doação de livros feita pela Expedição Vagalume. Os moradores da localidade, que fizeram o curso de mediação de leitura oferecido por aquela ONG, decidiram que todos teriam direito a desfrutar dos livros, e foi com muita luta que a biblioteca se instalou na Escola de Ensino Fundamental Antônio Ferreira Gomes, aberta para toda a comunidade. Hoje, ela é o único centro de cultura da localidade e oferece diversas atividades, embora com espaço precário. Uma vez por mês, voluntários levam os livros para as comunidades mais distantes e fazem empréstimos e mediação de leitura. É assim que o livro chega às populações que, de outra forma, não teriam acesso. Para receber o troféu Viva a Leitura, quem vai receber vem pela direita. Sobe aqui. Desculpa. A esquerda, direita do palco, a esquerda de você. Você que errou. E quem vai entregar vem pela esquerda do palco. Para receber o troféu Viva a Leitura,
do projeto do trabalho Biblioteca Comunitária de Santa Rosa, Evilásio Silva de Souza Filho, autor do trabalho. É a cá, Evilásio. Para entregar o troféu, o senhor Fabiano dos Santos, do Ministério da Cultura. Não adiantou, gente. Falei. É que a gente não ensaiou, né? Então não adianta. Isso. Pode pegar o troféu. Isso. Obrigada, prazer. Pode entregar. Agora o Evilásio aguarda embaixo. Agora vamos. O projeto Livre pelo Livro, que acontece no Amapá. Foi lá que o juiz de direito titular da infância e da juventude da comarca de Macapá, Dr. César Augusto Souza Pereira, resolveu criar uma biblioteca voltada para a disseminação da leitura, com promoção da inclusão cultural de crianças e adolescentes. Além da literatura infantil e juvenil, disponibilizou livros que tratam dos direitos da criança e do adolescente nos bolsões de miséria que permeiam o entorno da cidade de Macapá. Assim nasceu, em 1998, a primeira biblioteca especializada em direito da criança da região norte e nordeste do Brasil, que chega a muitas localidades distantes por meio de ônibus-biblioteca, baús e estantes e quiosques de leitura. No acervo da itinerância, oferece também uma variedade de obras nas diversas áreas do conhecimento. Para receber o troféu Viva Leitura, o doutor César Augusto Souza Pereira, pelo projeto Livre pelo Livro. E que esta iniciativa inspire outras comarcas judiciais do país. Para entregar o troféu, a senhora Carmen Pimentel. Imaginem uma biblioteca municipal que se preocupa com a socialização de pessoas com deficiência visual. Pois ela existe e fica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É lá que acontece o trabalho chamado Livros para Ouvir, que começou com um programa Audições Públicas de Obras Literárias, voltado para pessoas com baixa visão ou cegas, como uma forma de colocá-las em contato com a leitura. Desde sua criação, diversas ações acontecem na biblioteca, transformada em um ambiente acessível para os usuários com deficiência visual, com equipamentos especializados. O caráter inclusivo do trabalho não relaxou na oferta de obras de qualidade para os leitores, assim como não se restringiu ao leitor com deficiência visual. Com o público diversificado, ampliou a socialização entre os participantes, rompendo o caráter excludente. Boa leitura é para todos, e ninguém pode ficar de fora. Para receber o troféu Viva Leitura, Maria Cristina Pisoni. E para entregar, a jurada Ana Lúcia Brandão.
Quem pensa que lugar de livro é só na biblioteca vai se surpreender com esta iniciativa que vem da cidade de Picada Café, no Rio Grande do Sul. Lá, a Biblioteca Municipal aproveitou as vitrines das lojas para promover a feira de livros da cidade. Diversos livros foram expostos em pontos especiais das lojas e os clientes ganhavam nas suas compras vale-livros. Vale-livros ou vales-livros? Vale-livros, né? Vale-livros que serviam de bônus para serem descontados na feira de livros. Além disso, os livros que ficaram nas vitrines das lojas foram sorteados entre os clientes. Assim, qualquer que fosse o produto do comércio, o destaque das vitrines eram os livros. E a biblioteca conseguiu integrar vários segmentos da comunidade em torno do incentivo à leitura como sendo um compromisso de todos. Carla Cristine Wittmann Chamorro para receber o troféu Viva a Leitura. Parabéns. Colocar livro na vitrine. A gente vê livro na vitrine da livraria, né? Mas livro na vitrine de roupa, de padaria, de supermercado. Não, mas... Queria ver isso. As lojas é que querem agora. As lojas querem. É. Aí vira o produto mais atraente, aí a cidade fica cheia de livraria, não é? Maravilhoso? É. Coitado do padeiro, né? Para entregar, o jurado Luiz Percival. A Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, criou a biblioteca itinerante para atender as comunidades pomeranas, que residem na zona rural e falam quase exclusivamente a língua materna. O acervo literário teve a finalidade de colocar estas comunidades em contato com a língua portuguesa, em especial as crianças e jovens. Com a intenção de garantir a oferta e o alcance dos serviços da biblioteca, foi adaptado um veículo para acomodar os materiais de leitura, especialmente literatura, para chegar até os lugares mais distantes. Não apenas livros, mas diversas atividades são desenvolvidas voltadas para o incentivo à leitura. Com respeito às raízes culturais das populações pomeranas e também ampliando sua inserção na sociedade, o projeto Biblioteca Itinerante nas Comunidades Pomeranas merece o troféu Viva a Leitura e, para recebê-lo, a autora da iniciativa, Selma Alves da Silva Toffer. E para entregar, o senhor José Luiz Goldfarb, curador do Prêmio Jabuti. Bom, agora o grande momento. Eu vou convidar o presidente da Fundação, o senhor Galeno, que o senhor é que vai entregar o primeiro envelope. Aí, qual é o critério? Ele abre o envelope, recebe, tira a foto. Okay. Eu estou falando, gente, não teve ensaio. Pera, onde é que eu botei os envelopes agora, caramba? Onde é que estão os envelopes? Ah, achei! Eu escondi tanto. Que nem Oscar, né? Por favor, seu Galeno. Obrigada. Pode abrir. Suspense.
Silêncio, gente. É o grande momento da categoria 1. Posso ver primeiro? Não, eu quero que o senhor fale. Ok. Categoria 1, bibliotecas públicas, privadas e comunitárias. O projeto vencedor é Biblioteca Itinerante nas Comunidades Pomeranas de Santa Maria de Jetibá. Agora a foto com todos, por favor. Parabéns. Por favor. Ela não esperava. Não, por favor, por favor. Só no meio, só no meio. Porque as outras são muito boas também, as outras experiências. São experiências assim, fantásticas. Essa de Santa Rosa, lá do Acre. Essa menina que Essa da Dona Pátria. Abrimos a categoria 2 com a experiência da professora Luzia Paganini, que se perguntava se Jorge Amado era possível ser lido para e por crianças. Estou vendo. Vou começar de novo, tá? Abrimos a categoria 2 com a experiência da professora Luzia Paganini, que se perguntava se Jorge Amado era possível ser lido para e por crianças. Para saber, escolheu o livro O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, que encantou seus alunos com uma história de um amor impossível entre um gato e uma andorinha. Seus alunos de 5º ano da Escola Estadual Professor Calixto de Souza Aranha, na cidade de São Paulo, não só se envolveram com a história, como escreveram um livro de cartas, se colocando no lugar dos personagens para continuar a história. Legal. O trabalho envolveu não só a leitura compartilhada da obra em capítulos, como a apreciação das ilustrações do famoso Caribé. Para a criação das cartas, os alunos produziram diversas revisões de texto até a impressão. Foi assim que a professora colocou seus alunos em contato com uma obra literária de qualidade e ofereceu referências para que eles pudessem construir seu repertório literário de forma autônoma e significativa. Jorge Amado pôde assim, ou pôde sim, encantar a todos. E a professora Luzia Paganini tinha razão. Por isso, a convidamos para receber o troféu Viva a Leitura, pelo projeto Práticas de Leitura em Escola Pública, um Desafio. Vou repetir o nome do projeto, tá? Práticas de Leitura em Escola Pública, um Desafio. Para entregar, o senhor Luiz Pimentel, jurado do Prêmio Viva a Leitura. Quem defende que o mundo precisa ser levado para dentro da escola vai descobrir que é exatamente o inverso. A escola é que precisa estar no mundo.
E o Centro Educacional Anísio Teixeira, conhecido como SEAT, sabe disso e foi para as ruas para coordenar, em parceria com diversas entidades, a realização da Festa Literária de Santa Teresa, a FLIST, que já está na sua 3ª edição carioca. As atividades da festa, que sempre tem um escritor homenageado, englobam seminários, mesas redondas, lançamentos de livros, performances de ilustrações, leitura e narração de histórias, apresentação de trabalhos dos alunos do SEAT, além de bate-papo entre escritores e leitores, feira de livros novos e usados. É um acontecimento cultural na cidade que leva para o bairro muitos visitantes. Para receber o troféu Viva a Leitura, a diretora do SEAT, Emília Maria Fernandes, pela iniciativa Parabéns, Emília, pela iniciativa de fazer da FLIST uma ação coletiva de promoção da leitura e da cultura, com a participação de toda a comunidade. Para entregar o prêmio para a senhora, o senhor Antônio Neto, da... Desculpa, gente. Concede. Desculpa. Que está na mesa. Ok. As novelas da TV podem ser uma fonte de aprendizagem, e quem provou isso foi a professora Gerlane Fernandes da Silva, de Juazeiro, na Bahia. Ela percebeu que a novela Cordel Encantado, da TV Globo, poderia ser um campo privilegiado para que seus alunos jovens e adultos pudessem aprender sobre a cultura popular. A partir da pesquisa de opinião que realizou com eles sobre a audiência da novela, trabalhou várias linguagens, desde a música, a novela, incluindo o estudo da literatura de cordel e a cultura do cangaço. A professora conseguiu interligar a vida cotidiana com a vida escolar de seus alunos da Escola Municipal Joca de Souza Oliveira. Por ter tido a coragem de aproveitar, sem preconceitos, aquilo que encanta seus alunos e fazer disso um olhar crítico para o mundo em que vivem, convido a professora Gerlane Fernandes da Silva para receber o troféu Viva a Leitura. O nome do trabalho é Universo das Novelas, e a senhora Simone de Mello Oliveira, do Ministério da Educação, para entregar o prêmio. Quem sou eu para falar de protocolo, né? Fiquem à vontade. A próxima experiência está focada no professor. É um trabalho desenvolvido na Escola Municipal Professor Odinir Magnani, na cidade de Tupã, em São Paulo, onde a coordenadora pedagógica aproveitou o horário de trabalho coletivo que os professores têm semanalmente para estudos, para desenvolver uma formação especializada em leitura. O caminho escolhido foi de transformar os educadores em leitores e assim poderem organizar com intencionalidade ações específicas para tornar seus alunos leitores, com o compromisso de desenvolver comportamentos
Leitores para Todos, o trabalho Formação Continuada, uma escola de leitores, envolveu diversas ações com os professores, como estudos, leituras de obras recomendadas, reflexão sobre a prática, vídeos com especialistas. Por essa iniciativa, na qual demonstrou que os professores precisam falar de leitura, vivendo experiências de ler e não apenas falar sobre leitura, chamamos a coordenadora, Angélica Arroio Quiqueto de Souza. Para receber das mãos do senhor José Adilson Gonçalves. Categoria 2, última finalista. Vem do Espírito Santo. Foi uma experiência desenvolvida na Escola Municipal Professor Versenílio da Silva Pascoal, que fica na periferia de Vitória. Foi lá que a bibliotecária da escola constatou que os alunos, embora interessados em leitura, desconheciam os contos clássicos e sabiam pouco sobre o mundo. Então, ela inventou uma forma de juntar tudo o que queria ensinar com muita imaginação. O foco principal foi a leitura e o caminho escolhido foi viajar nos contos clássicos, aprendendo também sobre as regiões do mundo em que eles estão inseridos. Para cada viagem, havia uma ambientação do espaço e a bibliotecária procurava usar algo típico do contexto. Assim, ela foi oferecendo amplo panorama da literatura mundial e de países e regiões tão diversos do nosso planeta em diferentes épocas históricas. O difícil vai ser parar de viajar. Para receber o troféu Viva Leitura, Elane de Oliveira Ebinger, autora do trabalho A Volta ao Mundo em 1001 Histórias, para entregar o senhor Luiz Carlos Prestes Filho, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro. Para abrir o segundo envelope, o senhor Carlos Alberto Xavier. Bom, né? Atenção, silêncio, fotógrafos, contenham-se. Vamos abrir aqui. E o vencedor é... Categoria 2, Escolas Públicas e Privadas. Projeto vencedor, A Volta ao Mundo em 1001 Histórias. A foto. A foto.
Eu errei mais uma vez, mas, enfim, normal. Eu deveria pedir que cada ganhador do prêmio maior, R$30 mil, que se manifestem, ou que façam deem a sua palavra, tá? Então, eu esqueci disso, mas no final da categoria 3, vem os 3 para cá, ok? Tá? Então, vamos lá. Finalistas da categoria 3, pessoas físicas, empresas, terceiro setor e instituições de ensino superior. As árvores, além de frutos e flores, também podem dar poemas. E foi exatamente isso que aconteceu com as árvores de Governador Valadares, em Minas Gerais. Lá, o poeta Marcelo Ferreira Rocha e os voluntários do Instituto Psia. Sabe o que é Psia? Alguém na mesa sabe o que é Psia? O que é Psia? P-S-I-A. Psia. P-S-I-A. Isso é um poema do Arnaldo Antunes. Olha que é o feminino de Psia. O poeta Marcelo Pereira Rocha e os voluntários do Instituto Psia tiveram a ideia de aproveitar as árvores da cidade para oferecer o acesso gratuito à leitura poética. Mensalmente, poemas de autores desconhecidos do grande público são pendurados nas árvores, em locais públicos de grande circulação, sem o propósito de substituir os suportes tradicionais, mas servem para divulgar poetas contemporâneos. Se o espanto inicial possibilitou o estranhamento da comunidade de Valadares, o sucesso da empreitada mobilizou os organizadores a expandirem a ação por outros bairros, com a possibilidade de replicar a experiência em outros municípios. Para receber o troféu, Marcelo Pereira Rocha, o poeta. Um poema em cada árvore é o título do projeto, para entregar à senhora Cláudia Costin. O que eu inventei isso? Ter um festival folclórico reconhecido internacionalmente não significou melhoria de vida para a população mais pobre de Parintins, no Amazonas. Esta é uma constatação de Rodrigo de Souza Rocha, que, juntamente com o Instituto Memorial de Parintins, passou a desenvolver um trabalho voltado para a relação memória e literatura. Com diversas atividades, o projeto atua na formação leitora, desenvolvendo nos jovens uma atitude reflexiva. A literatura ajuda a relacionar criticamente sua vida com o que aprendem nos textos literários. Assim, com oficinas de leitura e produção de textos dirigidos a adolescentes residentes em áreas de vulnerabilidade social, foi sendo construído um trabalho de afirmação da identidade local. Pelo trabalho Memória e Literatura, Rodrigo de Souza Rocha. Para entregar a coordenadora de seleção do Prêmio Viva a Leitura, Lourdes Atier. Foi procurando abrigo que Lorival Lopes Cancela chegou ao Centro de Acolhida Arsenal da Esperança,
um albergue social localizado na antiga hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo, que acolhe 1.200 homens adultos em situação de rua. Lá, ele teve a oportunidade de ajudar na organização de uma biblioteca que surgiu a partir da observação de que esses homens ficavam lendo qualquer coisa enquanto aguardavam o atendimento do serviço social. Depois de buscar doações de livros, Lorival e outros voluntários organizaram o espaço. Mesmo assim, era necessário um tratamento especializado para todo o material, e Lorival foi estudar e passou a receber uma remuneração para trabalhar na biblioteca. Seu trabalho consistiu em disponibilizar aos moradores de rua um acervo de leitura, com ofertas de atividades que dão suporte aos usuários do local, tanto para orientá-los em sua reinserção no mercado de trabalho, como para inspirá-los com a literatura. Foi assim que Lorival saiu da sua posição de acolhido e passou à categoria trabalhador da leitura, o que representou uma importante mudança de vida. Para receber o troféu Viva a Leitura, Lorival. O título do trabalho é Implantação de uma biblioteca para os moradores de rua, para entregar a senhora Beatriz Cardoso, presidente do SEDAC. Esta história que eu vou contar aconteceu em Chapuri, no Acre. Tudo começou quando o estudante Cleilson começou a ser discriminado na escola pelas dificuldades que tinha nos estudos. Seu irmão Clênis percebeu a situação e passou a ajudar Cleilson lendo livros e revistas que conseguia, aos sábados, no quintal da casa em que moravam, ajudando-o a superar sua dificuldade de leitura. Com o tempo, os irmãos se uniram e convidaram outras pessoas para participar dessa aventura no quintal. Os vizinhos passaram a trocar materiais de leitura, chegou a música e exibição de vídeos, além de leituras coletivas e contação de histórias baseadas na tradição dos povos que vivem nas florestas. O que era o lugar para dar uma ajuda para o irmão se transformou num polo de agitação cultural. Hoje não é um, mas são vários quintais literários que acontecem na região. Clênis Alves da Silva venha receber o troféu Viva a Leitura. O trabalho chama-se Quintais Literários. Vai receber o Clênis das mãos de Jorge Miguel Marinho, jurado do Prêmio Viva a Leitura. Os adultos sempre reclamam que os jovens não querem sair do computador e não se interessam pela escola, o que poderia parecer algo insolúvel. A empresa Joy Street, de Recife, encontrou um caminho
Ele se chama Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação, hoje. A Hoje é uma plataforma web que funciona como uma rede social baseada em jogos digitais. Serve como estímulo aos processos de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental, Fundamental 2 e médio, jogando os alunos... Desculpa, vou ler de novo. Tá? A Hoje, que é um Hoje sem H, é uma plataforma web que funciona como uma rede social baseada em jogos digitais. Serve como estímulo aos processos de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental 2 e médio. Jogando, os alunos são incentivados à leitura e à pesquisa, além de promover o diálogo entre professor e aluno. 100 mil alunos das redes estaduais de Pernambuco e do Rio de Janeiro já passaram pela experiência de resolver, em ambiente virtual, desafios e enigmas interdisciplinares que são apresentados de acordo com o formato das questões do Enem. A Hoje auxilia ainda os professores e as escolas, permitindo o acompanhamento dos alunos através do monitoramento de dados, que fornecem informações quanto ao desempenho escolar por região, escola, classe e aluno. Para receber o último troféu Viva a Leitura, Frederico de Vasconcelos Pereira. Com o trabalho, as Olimpíadas de Jogos, com o trabalho, Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação, o Frederico vai receber o prêmio da Elizabeth Serra, Secretaria-Geral da Fundação Nacional do Livro Infanto e Juvenil. Que bom ver ela, Beth. Viu que lugar bom da gente se encontrar? Para entregar. Gente, eu não entendi por que tanto alvoroço, porque só tem homem ali. Eu fiquei pensando aqui 5 segundos, mas eu não entendi. É interessante, mas... E se fossem 5 mulheres? Bom, para entregar o prêmio agora, o senhor Luciano Monteiro. Não, eu vou te dar um envelope. Não, mas nada impede, você pode pegar, bota aqui no meio, ó, quer ver? Ó, vai ficar mais fácil ainda. Quer ver daqui. Podia ficar mesmo aqui, né? No meio, assim, isso. Fica com os dois, então, peraí. Não, vai lá no meio, vai no meio. Isso. Deixa eu olhar para a carinha deles, olha lá, ó. Categoria 3, pessoas físicas, empresas, terceiro setor e instituições de ensino superior. Projeto vencedor, implantação de uma biblioteca para os moradores de rua do Arsenal da Esperança.
Fica. Fica que você vai falar, tá? Desde que nós soubemos que éramos finalistas, ficamos muito felizes. Eu, como estudante de biblioteconomia, concluo no próximo ano essa faculdade, que foi muito importante para mim, graças a essa instituição e todo esse trabalho que eu desenvolvi, fui desenvolvido junto, cresci junto com ele, mas eu achava que os nossos leitores, né, o nosso público-alvo, para eles, apenas esse troféu não era suficiente. Eles precisam de livros novos na estante, um acervo atualizado, né? Eles precisam de incentivo a buscar cursos, concursos, e para isso nós precisamos de recursos financeiros. Agora eu acho que essa premiação contemplou a todos os envolvidos com o projeto, que são muitos, são dezenas de voluntários ao longo de 15 anos. Eu aqui represento a todos eles. O nosso coordenador, Simone Bernardi, em nome de todos eles e dos nossos 1.200 leitores diários, que neste momento estão na nossa biblioteca, muitos assistindo a essa premiação, eu digo a todos muito obrigado. Biblioteca itinerante nas comunidades pomeranas de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Eu quero oferecer esse prêmio, né? A minha colega Rosimari, é o nosso sonho, tá, colega? Graças a Deus, eu dedico a todas as crianças pomeranas de Santa Maria de Jetibá, que como é maravilhoso viajar pelo mundo mágico da leitura. A equipe que trabalha comigo, né, que são estagiários e professores, e é maravilhoso disseminar, levar livro para as comunidades, principalmente filho de agricultores pomeranos que estão lá no interior e que não têm contato com a leitura. Então, para nós que trabalhamos com a leitura, com biblioteca, é uma satisfação muito grande quando nós vemos o nosso carrinho passando e as crianças correndo atrás, querendo os livros. Eu dedico a todos os alunos do município de Santa Maria de Jetibá, a toda a equipe, e viva a leitura, gente. Bem, eu queria agradecer à comissão pela apreciação do trabalho, agradecer à família, né, que dá um apoio irrestrito para a gente. E a equipe da escola, a gente não faz nada sozinho, a nossa escola abraçou, virou um projeto da escola, está em expansão, multiplicação em outras escolas. E como a colega falou, esses trabalhos são feitos com muito carinho para os nossos alunos. E, inclusive, o meu filho está aqui, ele, além de meu filho, ele é aluno da escola também, e ele está representando os alunos que também são merecedores de todos os aplausos nossos. E a gente se inspira numa fala da Marta Medeiros, que diz, porque o projeto, né, A Volta ao Mundo em 1001 Histórias, e a Marta diz num trecho que morre lentamente quem não lê, quem não viaja. Então, é uma inspiração para todos nós lermos mais. E muito obrigada, gente. Muito obrigada. Bom, antes do encerramento dessa cerimônia lindíssima e emocionante, eu quero aproveitar para antecipar um anúncio que nós faremos na próxima semana, mas todas as bibliotecas comunitárias, públicas, pontos de leitura, nós estamos abrindo o Cadastro Nacional de Bibliotecas Públicas, e na próxima semana nós anunciaremos a destinação de recursos. E com muito prazer
e orgulho, quero dizer que os vencedores do Prêmio Viva a Leitura, se cadastrando, colocando os dados do seu ponto de leitura, da sua biblioteca, nesse cadastro nacional, nós, ainda este ano, repassaremos um recurso para cada um de vocês e para todas as bibliotecas comunitárias do Brasil. Bom, eu quero, antes de encerrar mesmo, eu quero falar sobre a exposição 500 anos de Giorgio Vasari, a invenção do artista moderno. A exposição comemora os 500 anos de nascimento do artista italiano Giorgio Vasari. Vasari foi o primeiro historiador da arte. Escreveu sobre os artistas do Renascimento italiano, desde Giotto a Michelangelo. A exposição reúne livros, gravuras e desenhos dos séculos XVI, XVII e XVIII, que pertencem ao acervo da Fundação Biblioteca Nacional, apontando para a existência de um importante pedaço do Renascimento no coração do Rio de Janeiro. Ok? Registrado? No primeiro livro, havia belas figuras na capa. E no começo se lia a pá, o dedo do papá, papá, pia, dedo, dado, pua, o pote de melado. Dá-me o dado, a fera é má. E tantas coisas bonitas que o meu coração palpita quando eu pego a recordar. Com este cordel de Patativa do Assaré, encerramos mais uma edição do Prêmio Viva a Leitura, com muita coisa para recordar. Em nome da organização do Prêmio Viva a Leitura, do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura, da OEI, da Fundação Santiliana, agradecemos a todos os presentes e àqueles que estiveram envolvidos com a realização do prêmio. Desde os inscritos, que com suas experiências possibilitam que todo o Brasil conheça tantas ações vitoriosas em defesa da leitura, também a todos que, de alguma forma, colaboraram para o sucesso de mais uma edição do Prêmio Viva a Leitura.